E quando olho para este orçamento de 2014, aquilo que nós vemos no orçamento são basicamente 4 pilares, 4 ideias-chave deste orçamento. Mas eles são mais do que ideias-chave do orçamento. São ideias-chave de aquilo que Portugal necessita para ter sucesso para o futuro. O orçamento de 2014, o nosso futuro, o nosso sucesso, depende de consolidação orçamental, depende da nossa capacidade de ter equidade no ajustamento, e vou-vos falar nesse ponto, a nossa capacidade como país de ser solidários, de proteger os mais desfavorecidos, mas também, sobretudo, a capacidade de gerar crescimento e gerar emprego. E então, vamos começar pelo primeiro pilar deste orçamento. Este pilar da consolidação. E queria desmistificar esta noite o ponto que muitas vezes ouço de dizer que este governo não cortou ainda na despesa. E gostava de vos mostrar este gráfico. Este gráfico mostra que em 2010 a despesa total do Estado era de 89 mil milhões de euros. Em 2013, essa mesma despesa, e com todas as dificuldades e as contrariedades que tivemos, ela será de 81 mil milhões, menos 8 mil milhões de despesa. E em 2014, neste orçamento, 78,7 mil milhões. E por isso, muitas vezes, quando ouço no Parlamento os partidos da oposição dizerem que não se fez, que não se cortou, os números desmentem. E desmentem também quando olhamos para o déficit. E quando nós olhamos para os déficits que tínhamos, o déficit público em 2010, que era de 9,9%, e que o déficit de 2014 será de 4%, nós temos uma diferença de menos 10 mil milhões. Mas eu aqui queria vos dizer algo que nos choca quando, muitas vezes, publicamente, alguns partidos, e um deles, o maior partido da oposição, dada a altura, defendia que o déficit de 2014 não deveria ser 4%, deveria ser 5%. E eu gostava, porque é importante, pensarmos o que é que isso significa. O que é que significa, em vez de ser 4%, ser 5%. A diferença entre ser 4% déficit ou 5% déficit significa 1% a mais do PIB, ou seja, 1.600 milhões de euros a mais no déficit, logo 1.600 milhões de euros a mais na dívida. E o que é 1.600 milhões de euros a mais na dívida? São, basicamente, se pensarem numa taxa de juros de 5%, seriam mais 80 milhões de euros de juros por ano. E como diz a nossa Ministra de Estado e das Finanças, e muito bem, isso corresponderia mais ou menos à remuneração de 3 mil polícias, mais de um ano de propinas para todos os estudantes do ensino superior, ou financiamento de 16 milhões de consultas de medicina geral. E é esta escolha, quando se fala do déficit, que o país também deve escolher. É importante termos a capacidade de olhar para os números e ver o que é que eles significam na nossa realidade. E é neste ponto em que o trabalho do governo, o trabalho do país, aquilo que temos conseguido é extraordinário quando olhamos, e quando a máquina falha, agora, já está aqui, quando olhamos para o ponto mais importante. Nós podemos olhar para os números do déficit nominal e depois há quem diga que um era com isto, que não tinha, que era extraordinário, mas aquilo que nós vemos é que aquilo que foi o saldo estrutural primário. E o que é o saldo estrutural primário? É importante explicar. O saldo estrutural primário é sem efeitos de ciclo, a diferença entre a receita e a despesa antes de pagar os juros. Ou seja, antes de pagar os juros, como é que eu consigo ou não equilibrar a minha despesa? E nós conseguimos este saldo estrutural primário equilibrá-lo em 2012. E mais o saldo primário, pela primeira vez em 17 anos, em 2014 vai ser positivo. E o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que pela primeira vez as nossas receitas e despesas antes de juros vão ser positivas. Ou seja, esta é a condição necessária para conseguir diminuir dívida. E é este o ponto
em que nós olhamos e dizemos, bom, então este é o caminho, porque se Portugal quer conseguir um caminho de diminuir a sua dívida, então tem que ter saldos primários positivos. E é isso o que estamos a fazer, é isso que é importante para o nosso futuro. E então, se nós olharmos agora para o segundo pilar, que eu chamaria o pilar da equidade, aquele que assegura a contribuição de todos os agentes económicos, eu gostava de vos relembrar algo sobre este quinto pilar. É que muitas vezes nós olhamos e temos que olhar para o passado. Quando nós apresentámos em abril uma carta do Sr. Primeiro-Ministro para as instituições que são os nossos credores, os nossos parceiros, nós definíamos uma determinada redução na despesa, e essa redução na despesa era basicamente 86%, que é aquilo que está aqui, do lado da despesa e 14% do lado da receita. E é importante dizer que isto era algo, ou seja, esta predominância de conseguir fazer um ajustamento do lado da despesa estava inscrita no memorando original. Se forem olhar para o memorando original, veriam que naquilo que era o ponto 5 desse memorando, já tínhamos assinado, o governo anterior, esta capacidade de fazer mais do lado da despesa, que é importante, e aliás uma proporção de 70-30. E portanto aquilo que nós vimos aqui era uma equidade na parte da despesa, em que estávamos a olhar para medidas na área da administração pública, medidas na área das prestações sociais e outras medidas. Portanto, uma equidade entre estes três pilares e tentando evitar o lado da receita para conseguir equilibrar entre estas duas balanças da despesa e da receita, porque a importância é grande para o futuro e para o crescimento que o governo que consiga realmente esta redução. Agora, muitas pessoas dizem, mas porquê esta redução e porquê estes pilares? E é importante nós olharmos para aquilo que é a despesa primária em Portugal. E não taparmos os olhos, porque esta despesa primária em Portugal, ela é de 53% da despesa primária, antes de juros, 53% são prestações sociais, 24% são despesas com pessoal. Portanto, é impossível não olhar para estas duas fatias da despesa e pensar que só conseguimos lá chegar, conseguimos reduzir o nosso déficit olhando só para esta parte da despesa. E então foi aqui que estas medidas foram discutidas, foram no fundo apresentadas desde muito cedo ao país, e gostava de vos deixar aqui alguns exemplos, uma vez estamos aqui numa sessão para falarmos daquilo que são as medidas concretas. Nós, na administração pública, como sabem, temos um programa de rescisões por mútuo acordo, um programa que vai no sentido das rescisões dos assistentes técnicos operacionais. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública comunicou-me e está a trabalhar noutros programas, como na área da educação e noutros grupos. Os programas na área da requalificação e depois um ponto importantíssimo. Quando se fala na redução salarial de 2014, é importante perceber que não é um acrescento, é uma substituição àquilo que era um corte que já vinha de 2011. E quando olhamos para este gráfico, aquilo que nós vemos é que o corte existente em 2014, a redução que foi necessária para conseguir realmente diminuir a massa salarial, nós temos uma redução que, na maior parte dos casos, ela é menor daquilo que existia em 2012, porque em 2012 as pessoas tivemos, nessa altura, os dois subsídios e o corte que já vinha de 2011, que foi substituído, neste caso, apenas por uma redução, por um corte, que é este corte que aqui apresento esta noite e que todos conhecem, mas há sempre uma tentação de pensar que é algo que vem por cima daquilo que já tinha sido feito, e não é. E, portanto, é importante deixar isso claro e ver que o impacto em relação àquilo que foi em 2012, ele é menor na maior parte dos casos. E passávamos
para o terceiro pilar de grande importância, que é o pilar da solidariedade. O pilar da solidariedade que vos queria também, de forma franca, mostrar um ponto que todos temos que olhar, que é aquilo que é, hoje em dia, o custo entre pensões e prestações sociais em Portugal. E aquilo que nós vemos neste gráfico é que em 2000 tínhamos 17 mil milhões de euros em pensões e prestações sociais. Em 2013 temos 38 mil milhões. Destes 38 mil milhões que estão aqui, 70% são pensões. Ou seja, as pensões, é bom termos esta noção, em pensões são 14,8% do PIB. O Estado, em salários, gasta 10% do PIB. E depois tudo o resto é menor, ou seja, estamos aqui a falar das grande parte da despesa. E por isso era necessário olhar com frontalidade para este ponto, que é um ponto de crescimento desta despesa em relação àquilo que são também as médias noutros países e a sustentabilidade deste crescimento. E então, as duas medidas que todos conhecem, mas que eu gostaria de deixar aqui pelo menos umas palavras sobre elas, têm a ver com as pensões na área da segurança social, que não têm qualquer redução até 1.350 euros, e depois aquilo que já se conhecia, desde o ano passado, da SES, a partir dos 1.350 euros. E depois chegamos aqui à CGA. E eu, na CGA, em primeiro lugar, gostaria de esclarecer um ponto muito importante. Quando se fala da convergência da CGA, estamos a falar do quê, para quê e para quem. Quando nós falamos de trabalhadores que entraram na função pública depois de 1993, esses trabalhadores já estão segundo as regras da Segurança Social. Portanto, esses trabalhadores não estão nesta convergência. Depois temos os outros trabalhadores que entraram depois de 1993 e que entrando depois de 1993 temos dois grupos. Aqueles que se reformaram antes de 2005 ou aqueles que se reformaram depois de 2005. E aquilo que nós estamos a falar na convergência é exatamente esta convergência do fator para aqueles que se reformaram e que chegaram à reforma já ou antes ou depois de 2005, mas que tinham entrado antes de 93, e nesses aplicar uma redução neste fator para o aproximar da segurança social. Ou seja, quando passamos a passagem de 90% para 80% nesse fator. Mas estamos a falar destes grupos específicos e não de outros. E eu recordava, porque hoje falou-se muito neste assunto, que no memorando original da Troika, no seu ponto 1.11, assinado pelo anterior governo, estavam exatamente previstos reduzir pensões de forma a atingir uma poupança que na altura se falava dos 445 milhões de euros. Ou seja, não podemos olhar para aquilo que estamos a fazer sem olhar para o passado. E só queria recordar que isto vem, ou seja, estas reduções nas pensões também já tinham sido pensadas no memorando original. Mas mais importante é olhar para a realidade dos números e dizer assim: é verdade que tivemos que pedir um esforço, e esse esforço é pela equidade e pela justiça. Mas esse esforço, quando olhamos para o número de pensões em Portugal, que são 3,4 milhões de pensões, esse esforço está a ser pedido a 12,4% destes 3,4 milhões de pensões. Mas sabem quantas pensões é que foram aumentadas com este governo, chamadas pensões rurais, mínimas e sociais? Foram aumentadas 34,6% dessas pensões. Ou seja, efetivamente pedimos um esforço a estes 12%, mas também para contribuir, para poder ajudar aqueles que são os que têm, os que menos têm e os que mais precisam, que são estes 34,6%. E este pilar da solidariedade, ele é também importante porque muitas vezes não se olha para aquilo que nós já fizemos e pedimos o esforço
aos mais fortes, que muitas vezes nos acusam de não olhar para os mais fortes. Então eu gostava de vos deixar aqui nota daquilo que já pedimos aos que muitas vezes na imprensa nos acusam de não pedir esforço aos mais fortes. Estas são as poupanças obtidas. Estes são os números das poupanças obtidas com os PPPs através de negociações. Nas ex-escudos, na duração de vida destes contratos, 2,5 mil milhões de euros de esforço. É bastante. Nas subconcessões, 4,9 mil milhões durante a vida destes contratos. São 7,4 mil milhões nas PPPs. Na energia, para a diminuição do déficit tarifário até 2020, 2,1 mil milhões já obtido e já implementado para o futuro. Nas telecomunicações, redução da terminação móvel em mais de 80% desde 2010. Na saúde, também todos estes pontos. E este ano, neste orçamento de 2014, voltámos a pedir mais esforço àqueles que são as indústrias protegidas, também no sentido desta nossa viragem entre uma economia mais centrada naquilo que são a economia protegida para a economia transacionável. Na energia, 150 milhões, em que 100 milhões são para ajudar no chamado déficit público e 50 milhões para o déficit tarifário, mas o nosso Ministro do Ambiente teve também aqui novas medidas para continuar a reduzir o déficit tarifário de 1.400 milhões, que se juntam aos outros 2 mil milhões que vinham do slide anterior. Nas PPPs, as poupanças anuais da vida daqueles contratos, este ano para 2014 eram 300 milhões que já estavam respeitantes às ex-escudos, mais 80 milhões das subconcessões. No setor financeiro, o aumento da contribuição sobre o setor bancário de 50 milhões este ano, junto aos 120 milhões que já vinham atrás. Em seguida, a redução do tal subsídio implícito relativo ao pagamento do IMI e do IMT pelos fundos de investimento imobiliários. E na área fiscal, é importante dizer que as taxas liberatórias, por exemplo, sobre as mais-valias, eram 20% em 2012, são 28% desde o ano passado. Os rendimentos de capital, 21,5%, 28%. Portanto, há realmente um esforço pedido e um esforço bastante... De facto, eram 20% em 2010. 20% em 2010. Não em 2012. Em 2012, tem um errozinho. Em 2012, creio que eram 26,5%. Sr. Primeiro-Ministro, as minhas desculpas. Está na errada. Não passa nada. Muito bem. E estas são realmente as medidas de solidariedade e de equidade entre os vários grupos. Mas queria falar-vos neste momento sobre aquilo que é o pilar para o futuro do crescimento e do emprego. Nós só conseguimos crescimento se conseguirmos efetuar as reformas à nossa economia, as reformas estruturais. Mas nós este ano, neste orçamento, para além dessas reformas estruturais que são parte do nosso dia-a-dia e da nossa capacidade de mudança, conseguiu-se também inscrever uma reforma do IRC que tem, para mim, pontos muito importantes. E muitas vezes não são os pontos que saem todos os dias nas notícias, porque é normal que o ponto mais falado é que a taxa do IRC passará de 25% para 23%. Mas mais importante, muito mais importante do que isso, é pensar que esta reforma vai facilitar a vida àquelas empresas que têm um volume anual de negócios até 200 mil euros, que são 70% do tecido empresarial. São os pequenos empresários que vão ter a vida simplificada. Isso, para mim, tem um significado muito grande, que é a capacidade de termos dessas empresas a produzir com menos burocracia, com um regime simplificado. O alargamento do reporte de prejuízos de 5 para 12 anos, que é também importante, e a chamada amortização dos ativos intangíveis, que é um nome estranho, mas é uma capacidade de nós pormos as nossas empresas a par e passo com outros países para poderem ter maior atividade de fusão, de aquisição, para que haja maior movimento no mercado. Mas eu não poderia passar esta noite aqui sem vos falar daquilo que é o efeito
das reformas estruturais que temos feito na nossa economia. E queria-vos contar uma pequena história, porque nós, no fundo, temos que lutar sempre para mudar a percepção do nosso país. E as reformas estruturais, elas são para mudar a realidade, mas também a percepção. E muitas vezes a percepção no estrangeiro, quando falamos com investidores, é uma percepção que se torna, eu diria, algumas vezes mais negativa do que é a realidade. E por isso é importante. Há um efeito que os psicólogos chamam halo effect. E é, no fundo, um efeito que é o extravasar de uma característica positiva para todos os domínios. É a capacidade que um país, por exemplo, como os Estados Unidos, as pessoas terem a ideia que ele funciona em todos os seus aspectos porque é um país grande e que tem a sua capacidade. E há muitos anos, nos Estados Unidos, fez-se um estudo muito interessante em que era um estudo sobre a percepção e tentou-se ver qual eram as 10 melhores faculdades de Direito dos Estados Unidos. E perguntou-se, imagino, milhares de pessoas, o que é que eles pensavam que eram as melhores universidades dos Estados Unidos. E a resposta foi interessante. É que quando chegou a resposta, nessas 10 melhores faculdades de Direito, aparecia a Faculdade de Princeton. Só havia um problema, é que Princeton não tem Faculdade de Direito. E no fundo nós em Portugal temos que lutar para o efeito inverso, que é realmente lá fora conseguimos impor-nos para evitar esta percepção que é um bocadinho o contrário. É porque nós, ao sermos um país que estamos aqui no nosso canto, precisamos lutar mais do que os outros. E as reformas estruturais é essa capacidade que nós temos de mostrar que estamos a fazer mais. E quando me perguntam lá fora o que é que outros países, como é que eles podem olhar para Portugal, eu digo sempre, façam as vossas reformas. E a melhor maneira de provar é mostrar os resultados. E eu queria vos mostrar aqui um ponto sobre uma reforma para ver um efeito na vida das pessoas. Isto mostra, aqui, este ponto, mais um aqui, mostra as chamadas ações executivas em Portugal, na Justiça. Quando alguém deve dinheiro a outra pessoa, eu não sou jurista, e que tem que pagar, que há uma ação executiva. E reparem, em 2009, por cada ação que entrava no sistema, a Justiça não conseguia resolver nem sequer uma. Portanto, por cada uma que entrava, saía menos do que uma. Hoje, no segundo trimestre, por cada ação executiva que entra no sistema, conseguimos resolver 2. Aqui passamos de um paradigma em que enchemos o tanque, enchemos o depósito que não sai, e para um paradigma em que estamos a resolver mais casos do que aqueles que entram. Ainda esta semana, na revista Economist, vinha citado o caso Portugal, logo na primeira página, com Portugal como um pioneiro na utilização de mecanismos extrajudiciais. Outro ponto, reformas que começam a dar de falar e que são importantes para o nosso futuro. Depois, o que é que temos feito nestas reformas estruturais? O que é que são verdadeiramente estas reformas e qual é a sua importância? Uma das reformas mais importantes para o nosso sistema, uma das reformas mais importantes para a Europa, é a Diretiva de Serviços. A Diretiva de Serviços poderia ter um efeito na Europa do aumento do produto interno bruto da Europa de 1,3%. No caso de Portugal, 1,4%. Em 68 diplomas, conseguimos transpor 59. E agora perguntam-me, mas porquê que o Carlos Moedas me está a falar de Diretiva de Serviço? O que é que isto interessa para a minha vida? E isto interessa fundamentalmente para a mudança do paradigma que estávamos a falar, que é a mudança de baixar as barreiras à economia. O que é que faz esta Diretiva de Serviços? Faz 3 coisas muito simples, 3 pontos muito simples. Quando eu tenho um serviço, seja uma loja para arrendar automóveis, para aluguer de automóveis, uma agência de viagens, seja o que for, e eu peço uma autorização.
Se o Estado não me responder, então eu tenho um deferimento tácito. Ou seja, eu posso avançar porque o Estado não respondeu. E é a responsabilidade do Estado responder. Segundo, a validade desta minha autorização é ilimitada no tempo. O que faz todo o sentido é que eu teria que ir todos os 6 meses, todos os anos, renovar uma licença. E depois tem uma validade nacional. O que não acontecia em uma grande parte dos casos. E é aqui que nós vamos conseguir mudar a produtividade dos serviços, através de medidas muito simples. Em Portugal está na liderança com mais de 59 diplomas já implementados e 9 em implementação. Muitas vezes as reformas que temos que fazer para a produtividade são simples, mas é preciso explicá-las para que as pessoas as possam entender e percebam a natureza delas e a importância delas para a mudança da nossa economia. Em seguida, gostava, para terminar neste último bloco, e vou tentar ser breve, dar alguns pontos, falar-vos alguns pontos sobre os sinais na economia. Mas gostava antes disso de vos falar sobre a dívida.